Salmo 44, título: Masquil para o cantor mor entre os filhos de Corá, Almeida Revista e Corrigida. O título é semelhante ao do Salmo 42, e ainda que isto não ateste serem do mesmo autor, é altamente provável que assim o seja. Nenhum outro escritor deveria ser procurado como autor de qualquer salmo quanto Davi. Nos basta, e, portanto, relutamos em atribuir este sagrado cântico a qualquer um que não o grande salmista. Entretanto, como pouco sabemos de algum período de sua vida que possa ter sido aqui adequadamente descrito, nos sentimos compelidos a procurar em outro lugar. Os últimos versículos nos lembram dos famosos versos de Milton sobre o massacre dos protestantes entre as montanhas de Piedmont. Charles Haddon Spurgeon. Santo Ambrósio observa que nos salmos anteriores vimos uma profecia da paixão, ressurreição e ascensão de Cristo e da vinda do Santo Espírito. E aqui somos ensinados que devemos estar prontos para lutar e sofrer de modo que estas coisas possam nos beneficiar. A vontade humana deve atuar junto à graça divina. Christopher Wordsworth. Versículo 1. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Ouvir com os ouvidos nos afeta mais sensivelmente do que ler com os olhos. Devemos observar isto e aproveitar todas as oportunidades possíveis de falar a todos sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus, de viva voz, considerando que este é o modo mais revelador de comunicação. Nossos pais nos têm contado quando os pais são comedidos ao falar com sua descendência sobre a religião. Precisarão eles perguntar-se por que o coração de seus filhos se apega tanto ao pecado? A conversa devota não precisa ser monótona e, de fato, não seria se, como neste caso, tratasse mais de fatos e menos de opiniões. Charles Haddon Spurgeon. A obra que fizeste, Almeida, Corrigida, Revista e Fiel. Por que somente obra no singular? Quando tais inumeráveis libertações foram forjadas por ele, desde a passagem do Mar Vermelho à destruição de 185.000 no campo dos assírios. Porque todas estas foram tipos desta única grande obra. Porque todas estas foram tipos desta única grande obra. A obra do estender a mão do Senhor. Quando Satanás foi derrotado, a morte destruída, o reino do céu aberto para todos os que creem. Ambrósio. Enquanto os cânticos de outras nações cantam o heroísmo de seus ancestrais, os cânticos de Israel celebram as obras de Deus. Augustus F. Tulloch. Versículo 2. Como afligiste os povos e os derrubaste. Almeida Corrigida, Revista e Fiel. Quando justa é a misericórdia, quando se coloca ao lado da justiça. Quão justa é a misericórdia quando se coloca ao lado da justiça. Reluzente é a estrela da graça em meio à noite da ira. Solene é o pensamento de que a grandiosidade do amor divino tem seu equivalente na grandiosidade da sua indignação. Versículo 3. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra. A passagem pode ser vista como uma bela parábola da obra da salvação. Os homens não são salvos sem oração, arrependimento, etc. Mas nenhum destes salva um homem. A salvação por completo vem do Senhor. Canaã não foi conquistada sem os exércitos de Israel, mas igualmente verdade é que não foi conquistada por eles. O Senhor foi o conquistador e o povo não passou de instrumentos em suas mãos. Versículo 5. Em teu nome calcamos aos pés
os que se levantam contra nós. Observe com atenção o que se diz de todas as conquistas destes crentes, com o teu auxílio em teu nome, que jamais esqueçamos disto, para que não entremos em guerra à nossa custa e assim falhemos deploravelmente. Não caiamos, portanto, no igualmente perigoso pecado de desconfiança, pois o Senhor pode fazer o mais fraco de nós ser capaz de lidar com qualquer crise. Versículo 6, não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva. Braço de carne, como ouso confiar em você? Como ouso trazer sobre mim a maldição daqueles que confiam num homem? Charles Haddon Spurgeon. Quanto menos confiança temos em nós mesmos, ou em qualquer coisa que não Deus, mais provas temos da sinceridade de nossa fé em Deus. David Dixon. Versículo 8. Em Deus nos temos gloriado continuamente. Que bendito gloriar-se é este. É o único tipo tolerável de gloriar-se. Todos os demais manás geravam vermes e fediam, com exceção daquele colocado diante do Senhor, e todo o outro jactar-se é odioso, salvo este gloriar-se no Senhor, o que é louvável e agradável. Versículo 11. Nos espalhaste entre as nações. Tudo isso é atribuído ao Senhor, como sendo permitido por Ele e até mesmo designado por seu decreto. Bom é detectar a mão de Deus em nossos sofrimentos, pois Ele certamente está presente. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 12. Vendes por um nada o teu povo. Ao referir-se ao cerco de Jerusalém por Tito, Eusébio diz: muitos foram vendidos por preço baixo. Havia muitos para serem vendidos, mas poucos para os comprarem. Versículo 13. Escárnio e zombaria aos que nos rodeiam. Ser zombaria para os fortes e fracos, superiores, iguais e inferiores, é algo difícil de suportar. O dente de mordidas caçoadoras que alcançam até o osso. Versículo 14. Põe-nos por ditado entre as nações, alvo de meneios, de cabeça entre os povos. O mundo não conhece sonobreza, não tem olhos para a excelência verdadeira. Encontrou uma cruz para o mestre, e não se pode esperar que recompense os seus discípulos com coroas. Versículo 17. Tudo isso nos sobreveio, entretanto, não nos esquecemos de ti. Quando em meio a muitos sofrimentos ainda conseguimos nos apegar a Deus em amável obediência, e isso deve fazer bem para nós. A verdadeira fidelidade pode suportar acepções severas. Aqueles que seguem a Deus por aquilo que recebem o deixarão, quando a perseguição for incitada. Mas assim não será o crente sincero. Ele não esquecerá seu Deus, ainda que o pior atinja o seu máximo. Charles Haddon Spurgeon. Eusébio, narrando as crueldades infligidas aos cristãos por Maximino, o tirano do leste, diz: ele triunfou contra todos os tipos de pessoas, com exceção somente dos cristãos que desprezavam a morte e repudiavam sua tirania. Os homens suportaram incineração, decapitação, crucificação. Foram devastadoramente devorados por bestas. Afogaram-se no mar. Tiveram membros mutilados e queimados. Seus olhos foram perfurados e arrancados. Todo o corpo mutilado. Além disso, sofreram inanição e aprisionamento. Para resumir, eles sofreram todo tipo de tormentos pelo serviço a Deus. E preferiram isto, o sofrimento. Eles preferiram sofrer que abandonar a adoração a Deus e admitir a adoração a ídolos. As mulheres também
nada inferiores aos homens, por meio do poder da palavra de Deus, revestiram-se de coragem varonil, a partir da qual algumas sofreram os tormentos com os homens. Alguns alcançaram a mesma maestria da virtude. A história eclesiástica de Eusébio Panfilho. Versículo 17 a 19. Nem a mão perseguidora do homem, nem a mão castigadora de Deus desviou os antigos e singulares santos. Os cristãos assemelham-se à lua, que surge de seu eclipse, por manter o seu movimento e não deixa de brilhar, porque cães latem para ela. Deveríamos nos deixar de ser aqueles que professam, porque outros não deixaram de ser os perseguidores? William Secker. Versículo 18. Não tornou atrás o nosso coração. A devoção genuína se tornou um assunto risível, com o qual o humor indecente deste mundo ateísta se diverte. John Flavel. Nosso entendimento e mente são os mesmos que eram num dia de verão, ainda que agora estejamos em uma tempestade de inverno. Ainda que agora sejamos afligidos, arremessados e despedaçados e perseguidos. Contudo, nosso coração não voltou atrás. Nossa mente, vontade, afeições e consciência, toda a nossa alma, são agora idênticas ao que eram antes. Thomas Brooks. Versículo 19. Ainda que nos quebrantaste num lugar de dragões, ser fiel a um Deus que assola, mesmo quando os golpes lançam nossas alegrias em montes ruinosos, é ser aquele em quem o Senhor se deleita. Melhor ser quebrantado por Deus do que estar separado dele. Versículo 20. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, este seria o primeiro passo na apostasia. Os homens primeiro esquecem o verdadeiro e depois adoram o falso. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 21. Ele que conhece os segredos dos corações. Um homem piedoso não ousa pecar secretamente. Ele sabe que Deus vê em secreto. Assim como Deus não pode ser enganado por nossa sutileza, da mesma forma, ele não pode ser excluído por nosso sigilo. Thomas Watson. Versículo 22. Mas, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, etc. Vagueamos pelas matas, eles nos caçam como com cães. Levam-nos embora, cativos e amarrados como cordeiros que não abrem a boca. Eles gritam contra nós como insurgentes e hereges. Somos trazidos como ovelhas ao matadouro. Muitos sentam-se oprimidos e amarrados, deteriorando seus corpos. Alguns afundaram-se em seus sofrimentos e morreram sem culpa. Aqui está a paciência dos santos na terra. Devemos ser provados pelo sofrimento aqui. Os fiéis foram pendurados em madeiros, estrangulados, despedaçados, afogados secreta e abertamente. Não apenas homens, mas também mulheres e jovens deram testemunho da verdade, de que Jesus Cristo é a verdade, o único caminho para a vida eterna. O martirológio das igrejas de Cristo, comumente chamados de batistas, editado por E.B. Underhill. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. De Piedmont e Smithfield, do massacre da noite de São Bartolomeu e as dragonadas de Claverhouse, este apelo sobe ao céu. Enquanto as almas sobre o altar continuam seu clamor solene por vingança, a igreja não apelará desta forma por muito tempo. Sua vergonha será recompensada, seu triunfo alvorecerá. Charles Haddon Spurgeon. A igreja não apelará desta forma por muito tempo. Sua vergonha será recompensada, seu triunfo alvorecerá. Versículo 23. Desperta, porque dormes, Senhor.
É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Salmo 121, versículo 4. Se Deus não dorme em momento algum, por que a igreja pede a ele tão frequentemente que acorde? Se ele precisa ser acordado do sono, por que o salmista diz que ele nunca dorme? Não são contraditórias estas colocações? Resposta: uma coisa é o que a igreja afligida clama no calor de seus sofrimentos. Outra é o que o Espírito da Verdade fala para o consolo dos santos. É comum para aos melhores santos e mártires buscarem a Deus durante a tempestade, como Pedro fez com Cristo no mar, dormindo na polpa do navio, com tal inconveniência em oração, como se o Senhor não fosse mais sensível à sua agonia do que Jonas fora à miséria dos marinheiros, pronto para perecer no oceano turbulento. E Pedro clamou: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. Os santos estão tão familiarizados com Deus em oração, como se estivessem à beira de sua cama. William Street, em O Dividir do Casco. Não os rejeites para sempre. Ao pensar no que os santos suportaram de seus soberbos inimigos, unimos nossas vozes ao clamor do grande martírio com o trovador do paraíso. Vinga, ó Senhor, teu massacrado povo santo, cujos ossos jazem espalhados nas gélidas montanhas alpinas. Até os daqueles que guardaram tão pura a tua verdade, quando os nossos pais adoraram ídolos e estátuas. Que não esqueças, registra, pois em teu livro os gemidos dessas tuas ovelhinhas. Milton, em O Massacre de Piamonte.